Vamos dar início à palestra da professora Sara. Eu gostaria que os novos, os professores novos, os professores mais, não vou dizer antigos, mas que eles prestassem atenção, porque nós estamos num rumo que, para mim, eu acho que para a professora Sara também, meio triste. Então, a professora Sara, você fala, depois nós perguntamos? Pode ser. Ou você quer que pode interromper? Vocês é que mandam. Do jeito que vocês quiserem. Eu ia falar. Deixa ela falar. Depois nós perguntamos? Ela já vai falar uma coisa e a gente pergunta. Tá bom. Pode ser, Sara? Claro. Então, gente, com vocês, a professora veio do Rio de Janeiro, tá? Ainda bem que não choveu aqui, porque senão o avião não desceria, tá? E nós estamos aqui com ela. Obrigada. Já pra cima. Seja bem-vinda, viu, professora? Muito obrigada, boa tarde. Obrigada pelo convite à sessão sindical. Pena que ainda tenhamos que conversar sobre essas coisas ruins, né? Eu vivo sonhando com o tempo em que a gente possa se reunir para conversar sobre literatura, arte, qualquer uma dessas ciências que sejam, esses conhecimentos que sejam de prazer só, mas parece que está cada dia mais longe esse tempo. Bom, então, previdência complementar. Começo pelos conceitos. O que é previdência? Previdência, a gente pode pensar a previdência a partir de dois grandes modelos, e são esses os modelos fundamentais de previdência pelo planeta. A previdência pública, em que opera por solidariedade ou por repartição. A previdência pública por solidariedade ou por repartição, e eu acho mais forte, mais afeto, assim, mais condizente com as minhas posições políticas no mundo, dizer que é por solidariedade. E por que é por solidariedade a previdência pública? Porque junta-se dinheiro daqueles que estão na ativa, daqueles que estão com forças para trabalhar, e esse dinheiro que os que estão trabalhando no tempo presente vertem a uma caixa, no Estado, porque a pública tem que ser o Estado o que recolhe, e isso divide-se com aqueles que já trabalharam. Então, a população trabalhadora do tempo presente provê a vida da população trabalhadora do passado, da população pretérita. E essa do passado já foi presente e sustentou outra população, outra parte dos trabalhadores. Então, a previdência social, a previdência pública, por solidariedade, por repartição, é isso. Mas ela não é só solidariedade entre gerações, a do tempo presente, que tem forças para trabalhar, e a do passado, que já trabalhou. Ela é também solidariedade entre diferentes tipos de trabalhadores. Os professores e os médicos, os técnicos administrativos, os fiscais da Receita Federal. Então, somos diversas categorias que vertemos uma contribuição a uma mesma caixa recolhedora, ao Estado, e isso tem uma importância muito grande do ponto de vista político. Por quê? Porque essas diferentes categorias podem, não que se reconheçam, mas podem se reconhecer como classe, como a mesma classe, como uma classe em construção para si mesmo, para si, em defesa dos seus interesses, e também porque é no mínimo feio dizer, não sei se vocês acompanharam nesses últimos dias, a polêmica que as escolas privadas não querem pessoas com qualquer tipo de dificuldade motora ou emocional ou mental, e passam a colocar, em Curitiba, apareceram outdoors dizendo que não aceitaremos os discapacitados ou os incapacitados para estudar na mesma escola do que nós, as pessoas perfeitas. Perfeitas, cada um de nós sabe como nós somos tão perfeitos, né? A gente diz isso para os outros, né? Travesseiro não dá para mentir, não. Então, não é pouco solidariedade entre gerações. Não é pouco pensar que uma mesma previdência pode, e só a previdência pública pode fazer isso, pode ser capaz de
prover de cuidados de saúde, de alimentação, de lazer, as pessoas quando chegamos ao momento de mais fragilidade da nossa vida, porque um idoso com idade avançada tem mais fragilidade do que uma criança e tem menos boa vontade em geral das populações do que tem uma criança. A criança bonitinha, tadinha, dá para adotar no limite, não é? E um idoso quase sempre é descartado como aquele que dá muito trabalho. Muito bem. A previdência pública, nesse sentido, por repartição, ela remonta à Comuna de Paris. Eu fiz uma pesquisa nas atas da Comuna, no material preservado da Comuna de Paris, na Associação dos Amigos da Comuna, em Paris, e me surpreendi porque achava que a história da Comuna fosse uma história só das lutas e não de proteção social entre os comunários. Me surpreendi muito e parei de dizer alguma coisa que estava na literatura e que eu mesma repeti, já escrevi em alguns textos, alguns livros, alguns capítulos de livro, e que depois vi que tive de fazer uma autocrítica. Por quê? Porque essa forma de previdência estatal, estatal e por repartição, ela sempre remonta a Bismarck, que ocupou Paris, né? O general de ferro. Bismarck, Otto von Bismarck, na Alemanha, uma década depois da Comuna de Paris, exatamente em 1881, institui, porque começava a Organização dos Trabalhadores, institui a primeira previdência pública, ou pelo menos as protoformas da previdência pública, para que Berlim não reproduzisse Paris. Tá? Então foram três medidas. Uma espécie, e eu digo espécie mesmo porque é diferente, bastante diferente do que temos hoje, uma espécie de seguro acidente de trabalho, uma espécie de seguro de saúde e uma espécie de aposentadoria. Então, como o Estado burguês, como o Estado moderno, a Previdência existiu pela primeira vez sob o Estado bismarckiano, né? Em 1881. Bom, mas essa Previdência, nem com relação à Comuna de Paris, que nos faria corar de vergonha pelo que a gente acha que tem que ser a Previdência hoje e o que foi a Previdência tão alargada, tão generosa naqueles dias, bastava que se dissesse, por exemplo, que um filho ilegítimo era filho para que a criança passasse a ter a proteção de toda a comunidade, né? Então, os doentes, os feridos, os machucados, os aleijados na guerra franco-prussiana e que se acidentaram defendendo a capital da França, passaram a ter previdência. Claro que isso durou 72 dias, não é? Os exércitos, tanto o exército francês quanto o exército alemão, trataram de soterrar aquela experiência bela de solidariedade. A outra forma não é tão bonita assim, pelo menos para mim não é tão bonita assim. A outra forma de previdência é a previdência por capitalização. E essa previdência por capitalização, ao que eu saiba, há um único lugar no planeta que tenta fazer uma previdência por capitalização e que é organizada pelo Estado, que é a França. Então, depois de algo como uma aposentadoria integral, se o protegido, o beneficiado, quiser, ao longo da sua vida, fazer uma outra aposentadoria complementar daí, mas garantida pelo Estado, faz uma previdência complementar e por capitalização, mas que é assegurada pelo Estado efetivamente na França. E já digo aqui, só na França, no Brasil não é. E por que é na França? Porque é o Estado que recolhe o dinheiro, não é um fundo de previdência complementar, não é um fundo de pensão, é o Estado que recolhe mais uma taxa, mais
mas uma contribuição para aqueles que quiserem ter uma aposentadoria acima do estabelecido para a totalidade dos trabalhadores. Então, não acho que deve ter em muitos outros lugares. Se tivesse, provavelmente eu conheceria, porque tem 20 anos que eu não faço outra coisa na universidade a não ser estudar Previdência. Então, porque há Previdência complementar em muitos países do mundo, em quase todos, mas não por capitalização estatal. A Previdência por capitalização, ela é, portanto, uma não previdência, porque a Previdência por capitalização, eu sempre utilizo quando escrevo sobre, eu utilizo-a entre aspas, porque a Previdência por capitalização é uma mercadoria, um instrumento do mercado de capitais e do capital financeiro, e que é uma caixa para onde o trabalhador verte uma quantidade tal de recursos, e esses recursos são aplicados fundamentalmente em títulos públicos, de um lado, ou ações de empresas capitalistas, de outro. Aliás, não de outro, porque os fundos fazem simultaneamente essas duas aplicações. Então, a Previdência por capitalização, ela pode ter duas modalidades também. Então, são dois sistemas de previdência, o público e o privado pode ter duas formas. A previdência privada pode ser aberta, aquela que depende de cada um de nós, como qualquer outro investimento bancário e financeiro, tomar a decisão de fazê-lo. Então, entra numa agência bancária e faz uma programação de uma poupança previdenciária de 10, 20, 15, 30 anos, como lhe aprouver. Qual é a diferença de a previdência complementar aberta? Eu não preciso de nenhuma outra pessoa, não preciso da minha categoria, e eu não terei contribuição do patrão. É um investimento que eu faço individualmente. Então, a previdência complementar aberta, ela parece, em alguns aspectos, com uma poupança e difere em muitos aspectos de uma poupança comum. Por que difere? Vamos lá, que é o mais importante do que porque parece. Por que difere? Porque uma poupança comum, você pode, no mês, depositar e no outro mês não ter o dinheiro, não deposita. Uma poupança chamada previdenciária não te dá essa opção. Você saiba e tenha juízo para estabelecer quanto você poderá poupar a cada mês, porque se deixar de poupar num determinado mês, as perdas são enormes. Né? Também é diferente de uma outra poupança, de uma poupança comum, a poupança previdenciária aberta, porque se você tiver um acidente ou uma doença familiar e precisar daquele dinheiro já poupado, quanto mais distante estiver do tempo da retirada, 10 anos, no terceiro ano preciso do dinheiro, as perdas são muito significativas. E uma vez por ano eu passo nos principais bancos e recolho os folders daqueles que tem perto do caixa eletrônico para dar uma olhada nos contratos. Já não posso mais entrar para pedir, para dizer que vou fazer uma poupança, porque eles já desconfiam. Há 10 anos fazendo isso, as pessoas já desconfiam que eu vou lá. Não é para fazer uma poupança, um contrato de poupança previdenciária. Então, ou os estudantes bolsistas online contam a mesma conversa para ter os contratos, ou a gente fica só com os folders. Se eu tiver poupado um tempo de 30%, se eu tiver poupado 30% do tempo que eu contratei, provavelmente será isso só que eu poderei retirar da quantia depositada. Né? Há muitas perdas, se eu não cumprir com o contrato. Por quê? Porque esse dinheiro é para aplicações em geral de largo prazo, não é? Títulos públicos, por exemplo. E aí, interromper o contrato significa que aquilo que se projeta que será o ganho para o futuro, né, hipotecado a um determinado investimento, retirar antes do tempo é uma quebra de contrato e por isso você é responsabilizado pelos danos e pelas perdas. Então, são muitas perdas.
E isso é diferente da poupança, que eu posso retirá-la em qualquer tempo, quase em qualquer tempo. Uma poupança comum. A previdência complementar, além de aberta, ela pode ser fechada também. E a modalidade fechada atende também por fundo de pensão, que é isso que é disso que se trata a Funpresp, por exemplo. A previdência fechada são as fundações de seguridade, né? Que é também um nome para ocultar a natureza da coisa, na minha opinião. Não é seguridade, né? Então, um fundo de pensão é uma previdência complementar que se estrutura com trabalhadores de uma determinada categoria, com trabalhadores de uma... Por exemplo, o fundo de pensão dos metalúrgicos, de várias empresas metalúrgicas que não necessariamente tenham relação entre si, que seja do mesmo acionista. O fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil, Previ. O fundo de pensão dos trabalhadores da Caixa Econômica, FUNCEF. O fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios, Postales. O fundo de pensão, sei lá, são 480 fundos de pensão no Brasil. Né? Quase todas as categorias, as grandes categorias, têm ou tiveram, em algum momento, fundo de pensão. Por exemplo, o fundo de pensão da Varig, não é? Também foi um fundo de pensão. Então, precisa, para fazer parte de um determinado fundo de pensão, ser parte daquela categoria. Se alguma de nós quiser fazer uma poupança complementar do Banco do Brasil, fará o Brasil Prev e não poderá entrar na Previ, que é o fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil. E os fundos de pensão, eles, como disse já, fazem aplicações em dois tipos básicos. Os fundos de pensão têm um percentual para empréstimos aos seus associados, um percentual bem baixo dos seus ativos, do seu patrimônio, com, em geral, uma taxa de juros mais baixa do que a do mercado. E os fundos de pensão investem também, muitos deles, em shopping centers. Mas o fundamental dos investimentos dos fundos de pensão é títulos públicos, de um lado, e ações de empresas dos outros. Muito bem. Qual que é a lógica do fundo de pensão, então? Recolhe, por exemplo, um percentual dos trabalhadores do Banco do Brasil, e para dizer-lhes que eles terão uma aposentadoria melhor do que aquelas que eles têm, diz que deverá investir em títulos públicos e em ações de outras empresas. Muito bem. Os trabalhadores do Banco do Brasil, se quiserem que seus filhos vão às universidades públicas, frequentem as universidades públicas, que são notadamente as melhores do país, quando investem em títulos públicos, seja dos estados, seja da federação, estão contribuindo para que uma parte do dinheiro que vai para as universidades públicas se manterem, por exemplo, esteja sujeito a ajuste fiscal para pagar, por exemplo, os juros e os títulos da dívida brasileira, os títulos do Estado brasileiro. Depois da crise, e a partir de 2011, o controle da dívida no Brasil, cerca de 12,5% está na mão dos fundos de pensão. Mas antes dessa crise, chegava a 19%. A crise, eu estou falando assim, que rebate nos fundos de pensão a partir de 2011, mais fortemente no Brasil. Mas antes, os fundos de pensão tinham, então, cerca de 19% da dívida pública. O que não é pouco, convenhamos, não é? Então, cada vez que um fundo de pensão investe em títulos públicos, ele pega para si uma parte do fundo público, resultante de impostos, de contribuições sociais, né? Do esforço coletivo da produção de riqueza do país. Então, o trabalhador do Banco do Brasil coloca uma parte do seu salário no fundo de pensão e daqui a pouco ele tem de pagar universidade privada para o seu filho.
para que o fundo tenha uma remuneração. Eu estou fazendo uma passagem rápida, mas essa passagem é muito clara e óbvia, assim, muito possível de investigar. Por quê? Porque terá menos dinheiro para construir políticas sociais, porque crescentemente tem que sobrar mais dinheiro, fazer superávit para os comprometimentos e os compromissos da dívida pública. A Seguridade Social no Brasil, a Previdência Pública, a Assistência Social e a Saúde movimentam cerca de 650 bilhões por ano. Então, a Seguridade Social, e não está incluída a Seguridade dos trabalhadores e servidores públicos federais, por exemplo, que é o nosso caso, é um grande caixa, é uma vertiginosa quantidade de dinheiro que se recolhe todos os anos. Nos últimos 7 anos, a saúde pública do Brasil, a Previdência Social do Brasil e a assistência social que paga bolsas, a tal Bolsa Família, as transferências de renda, que na cidade do Rio de Janeiro, na Grande Rio, na área metropolitana, a Bolsa Família, em média, é de R$ 72 por família. Sobraram, nos últimos 7 anos, na Seguridade, 448 bilhões. Esse dinheiro que está marcado como Seguridade, que vem de contas estabelecidas pela Constituição, quando sobra, e é no mínimo uma idiosincrasia sobrar dinheiro, porque falta saúde, falta melhorar as condições de assistência social, e a maior parte dos 34 milhões de benefícios que a Previdência paga são de até 2 salários mínimos, né? Então, esse dinheiro poderia ser utilizado mesmo para melhorar a condição de vida da população brasileira. Quando ele sobra, ele perde a identidade, vai para o caixa, para a conta única do Tesouro Nacional, e aí ele pode ser utilizado para outros fins, até para remunerar a dívida, mas pode utilizar para Zelote, Lava Jato e sei lá quantas outras coisas. Se tomarmos esses 650 bilhões, mais os 500 bilhões que os fundos de pensão movimentam, e mais cerca de 300 bilhões que a poupança previdenciária aberta movimenta, nós passamos com folga de 1 trilhão. Tá? Esse dinheiro não está a serviço da melhoria das condições de vida do país. Esse dinheiro está sendo investido em ações e em títulos públicos. Se, ao investir em títulos públicos, desmonta a possibilidade de ampliar políticas sociais e incidir de fato sobre a desigualdade social, quando investe numa empresa buscando o quê? Buscando lucro. Para a tradição marxista arcaica, de onde eu venho, sou formada e não renunciei, como a maioria dos estudiosos que tinham essa tradição por referência, lucro está ancorado no trabalho excedente. Lucro está ancorado na extração da mais-valia, para falar de categorias bastante pré-históricas. Então, senta-se o presidente do Fundo de Pensão dos Trabalhadores do Banco do Brasil no Conselho de Administração da Vale do Rio Doce e estabelece que não precisa gastar dinheiro para corrigir tragédias como aconteceram na Samar, porque isso é perder dinheiro, porque isso é perder lucratividade para o fundo de pensão, que é o mais importante acionista da Vale do Rio Doce. Mas estabelece também qual é o parâmetro de lucratividade nas minhas considerações de exploração da força de trabalho naquele ano. Então nós temos um limite no seguinte: trabalhadores com a sua renúncia de salário mensal desencadeiam e contribuem para a exploração de outros trabalhadores.
Mas isso é muita mediação, né? Mas chega um dia, que está acontecendo agora, que o fundo de pensão pode comprar as ações do fundo de pensão dos trabalhadores do Banco do Brasil, pode comprar ações no Banco do Brasil. E aí a coisa fica mais próxima, digamos assim, porque o fundo passa a exigir lucratividade, produtividade, PDVs, e aí aquilo que era para o outro e que estava distante, de repente é para si mesmo, né? Então, contribui com a mão esquerda para o fundo de pensão e com a mão direita assina o PDV. Ou faz a greve e não tem os reajustes devidos, né? Os reajustes necessários e que deveriam ocorrer. Então, é importante saber onde isso começa. É uma ideia genial. É uma ideia genial. Não para o trabalho, mas é uma ideia genial. É um achado do ponto de vista do capital. E ele começa exatamente quando os trabalhadores fizeram talvez a última grande greve nos Estados Unidos, na década de 50, na General Motors. E como não tem uma política social protetiva nos Estados Unidos para previdência, saúde, né? é muito rasa, muito limitada, os trabalhadores fizeram greve, os trabalhadores da General Motors, e pediam atenção previdenciária, pediam atenção na saúde. E pediam também proteção e aumento dos salários. Afinal, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Todos nós sabemos a quantidade de lucro que resultou para os grandes capitais da reconstrução da Europa. E o presidente da General Motors, de fato uma daquelas biografias geniais, disse o seguinte: não posso lhes aumentar agora, mas proponho que parece a nossa condição de professores, né? Nem tivemos aumento e vamos ter descontos maiores, né? Era mais ou menos assim entre os operários. O genial presidente da General Motors disse o seguinte: não posso lhes dar aumento, o crédito está ficando caro no mundo, mas posso lhes propor o seguinte: vocês renunciam, para ter uma aposentadoria, vocês renunciam a forma que ele explicou foi muito didática, portanto vou reproduzir. Vocês renunciam a consumir os 3 litros de leite que vocês consomem no ano, consomem 2, e deixam de consumir 2 e guardam 1. A dúzia de laranjas que vocês consumiriam, vocês guardam 3 laranjas dessa dúzia, usam 9, guardam as outras 3. Mas como... mas leite e laranjas estragam, certo? Então vocês vão renunciar um dinheiro, vão entregar um dinheiro que corresponderia ao leite e à laranja. E eu aplico e depois lhe devolvo. Ou seja, ele sugeriu o seguinte: eu tenho a geladeira, não é? Eu guardo para vocês. E foi exatamente isso que fez, e passou a ter um crédito fácil, né? Barato, absolutamente de longo percurso. Os fundos de pensão, então, têm origem aí, nesse período, nos Estados Unidos. No Brasil, os fundos de pensão são também um ato de força. Os fundos de pensão são obra da ditadura. É de 1977 que os fundos de pensão são instituídos no Brasil. Os economistas presentes saberão, e nós todos temos obrigação de saber, embora nem sempre consigamos a conta de várias coisas fora da nossa área, que o sistema financeiro no Brasil é obra da ditadura, não é? Antes o Banco Central era um departamento do Banco do Brasil. Construídas instituições do mercado de capitais, do mercado financeiro do Brasil, generais e grandes capitalistas, grandes empresários, reuniram-se ao longo de um ano, e esse encontro é relatado nas páginas de uma revista que já não existe mais naquele formato, que era a revista Visão, e decidem o seguinte: precisa de
dinheiro para azeitar esse mercado de capitais. De onde virá? Dos trabalhadores. Vamos propor previdência complementar como tem nos Estados Unidos. E aí começou por onde? Começou pela Vale, pela Embraer, pela Uzi Minas, pela Petrobras, pelo Banco do Brasil. Começou pelas estatais, que nesse período colocavam 4 ou 3 vezes a quantidade, o trabalhador colocava uma vez e o Estado, pela via dessas estatais, colocava 4 partes ou 3 partes. Isso fez esse dinheiro crescer, né, que são os principais fundos de pensão, cresceram bastante. E no início dos anos 90, com a reforma do Estado, Fernando Henrique Cardoso, também tiveram, na metade, né, dos anos 90, tiveram uma melhoria pelas modificações nas leis, pelas contrarreformas nas leis, que permitiram, por exemplo, uma previdência complementar, em quase todo o mundo funciona. Uma previdência complementar fechada em quase todo o mundo funciona por 2 tipos de benefício: contribuição definida e benefício definido. A contribuição definida, primeiro o benefício definido, aquele que não existe mais e que a FUNPRESP não terá. O benefício definido consiste no seguinte: eu não tenho controle de quanto eu contribuo a cada ano. Não tenho controle no seguinte sentido: eu sei no ano que está em curso quanto que eu contribuo. Eu não sei se esse percentual para o ano que vem aumentará em 2, 3 ou 5% sobre aquilo que eu contribuo. Então, é inseguro, entre aspas, a contribuição, porque eu sei que ela sempre aumentará, né? Dependendo ou quase sempre aumentará, dependendo de quê? Dependendo de longevidade, de possibilidade de crise, de queda nas ações da Vale do Rio Doce por conta do escândalo das Samarco, greve de trabalhadores, coisas absolutamente esotéricas que alguém normal não pode ter controle. Muito bem. Então, a cada ano revisto, e pode ser revisto para baixo, vejam vocês. Mas eu não conheço na história do Brasil algum fundo de pensão que tenha revisto para baixo a contribuição mensal. Então é como se a minha vida laboral começasse nessa parede e terminasse naquela. E a cada fila de cadeiras aqui, 1 ano ou uma década, vai tendo valores de contribuição aumentados e diferenciados. Mas eu tenho uma expectativa de direito que é o benefício lá no final. Veja, uma expectativa de direito. Eu tenho mais ou menos uma expectativa, um certo controle, nem que seja imaginário, de quanto eu terei ao final, pelas contas que se faz, pelas projeções que se faz, desde que não tenha crise, desde que não tenha tragédia, desde que não tenha greve e desde que a vida ocorra muito harmônica, né? Então eu terei aquilo ao final. Como vocês sabem tão bem quanto eu, a vida não é tão harmônica assim, né? Como Caetano, acho que disse, né? A vida é de viés, né? Não é tão arrumadinha assim. Esse benefício definido possibilitava aos trabalhadores, antes da lei das falências, ter prioridade, porque a previdência era considerada passivo trabalhista, ter prioridade na massa falida. Quando muda a lei das falências, muda inclusive para isso, para os trabalhadores deixarem de ter nas estatais privatizadas a prioridade no recebimento do passivo trabalhista, incluído aí o fundo de pensão. É por isso que os trabalhadores da Varig ficaram a ver aviões, né? Perderam o emprego e perderam a previdência, porque já havia sido modificada a lei, e aí eles não tiveram mais direito à massa falida, né? Eles não tiveram prioridade na massa falida. O benefício definido, então, deixa de existir para quem ingresse no fundo de pensão a partir de 2001, com uma lei complementar.
as leis 108 e 109 alteraram essa possibilidade. Então, todos os trabalhadores que entraram, por exemplo, na Petrobras, e eles passaram, quase 4 mil trabalhadores, passaram quase uma década inteira brigando com a Petrobras, porque queriam ser inseridos como trabalhadores por benefício definido, e foram inseridos por contribuição definida, porque não existe mais a possibilidade. Desculpe. Nem para quem ingressa num fundo velho e nem para quem começa num fundo novo, ter o benefício definido. O que tem, então? Um outro sistema de aposentadorias, que é a contribuição definida. Se no primeiro eu tenho uma ideia do que eu terei como benefício e tenho insegurança do que eu pago, nesse eu tenho segurança do que eu pago e tenho insegurança do que eu vou receber. E os nomes são muito explícitos. Benefício definido, eu mais ou menos sei o que eu terei de benefício. Contribuição definida, eu sei o que eu terei de contribuir. E eu vou mostrar aqui para vocês quanto alguém na FUNPRESP teria de contribuir se filiar. Para nós, então, para os que ingressarem na FUNPRESP, será por contribuição definida, certo? E não mais por benefício definido. Se o benefício definido já traz insegurança, a contribuição definida traz muito mais. Como é que começa essa história da FUNPRESP, da Fundação de Seguridade dos Servidores Públicos Federais? Começa com Fernando Henrique, na emenda constitucional 20/98, só que ali não foi possível votar um teto de aposentadoria para os trabalhadores do Serviço Público Federal. Então, não é obrigatório e não pode ser obrigatório, a menos que alterem a Constituição, que os servidores públicos sejam constrangidos a comprar um instrumento do mercado de capitais, né? Acho que não pode ser obrigatório para ninguém. Se chegar a isso, aí sim, como diria um economista, estaremos todos mortos, né? Obrigada, eu tenho aqui também. Não se incomode, obrigada. Então, Fernando Henrique não consegue estabelecer isso na emenda 20, em 2003, como o primeiro ato, também um ato de força do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele estava no auge da popularidade. Ele atravessa em maio do Palácio para o Congresso, acompanhado de todos os ministros de Estado. Não sei se vocês lembram disso. Eu que tenho um pendor à pornografia, colecionei essa foto, guardei, escaneei para os meus arquivos, senão os estudantes não acreditam que a reforma previdenciária foi feita pelo Lula. Então, está lá escaneada, eu acho que até vou emoldurar. Atravessa e junto com essa comitiva que leva a sua primeira contra-reforma, que ele chamava de reforma para modernizar o país e para iniciar um neodesenvolvimentismo, era arrumar a reforma da Previdência dos servidores públicos, enormemente privilegiado. Acompanharam nessa travessia muitos governadores, quase todos os governadores. Levam o projeto, que era o projeto PEC, né? Proposta de Emenda Constitucional 41/03, 2003. Sofreu uma enorme oposição dos servidores públicos federais. Eu participei dessas lutas e nunca na história desse país Brasília recebeu uma passeata de 100 mil trabalhadores, 100 mil servidores públicos federais. E só não foi mais porque organizaram-se por todo o território nacional barreiras da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária para impedir ônibus e ônibus e ônibus, muitas dúzias de ônibus, muitas centenas de ônibus, de chegarem a Brasília. Tínhamos marcado um ato, esqueci o dia, 24, 25, será de julho, e a contra-reforma da Previdência foi votada na noite em que as caravanas se deslocavam para Brasília. Quando chegamos todos lá, já estava votada, já estava aprovada.
emenda constitucional, que é a emenda constitucional 4003, salvo eu. Essa emenda estabelece o quê? Estabelece, por exemplo, para os já aposentados, que eles passarão a contribuir, que eles continuarão a contribuir. Estabelece que não há mais paridade entre ativos e aposentados. Quebra, portanto, aquela solidariedade intrageracional. Estabelece também que a partir de um determinado tempo não haverá mais integralidade para os servidores públicos federais. Aliás, para os servidores públicos federais, e isso é reproduzido para o conjunto de servidores estaduais e municipais no país inteiro. Além disso, essas todas, na minha avaliação, essas todas são medidas para forçar a medida principal, que é estabelecer um fundo de pensão para os servidores públicos federais. Eu já pesquisava isso na época. Ao longo do ano de 2003 inteiro, eu colecionei as capas das principais revistas, Veja, Isto É e Época. E você teve um tema nessas 3 revistas que foi exageradamente comentado e discutido, e foi capa das revistas, foi o tema da Previdência. Em geral, capas bucólicas com casais de idosos em lugares maravilhosos, bronzeados, lindos, de chapéuzinho, de bonezinho, passeando na serra ou na praia, porque previdentes fizeram uma previdência privada. Ou crianças rosadas e bochechudas, e que se dizia: seu filho não terá condições de ter uma previdência. Não são os filhos de quem teve filho em 2013. São vocês, os jovens professores. Não sei se tem alguém aqui que ingressou depois de 2013, que não terão, por enquanto, até que a luta de classe volte a ser forte nesse país, não terão previdência integral. Tudo isso são táticas, para falar a linguagem de guerra, táticas para que a previdência complementar possa ser implementada. Porque se a previdência segue sendo integral, porque se os aposentados não têm de continuar a contribuir, porque se existe paridade e integralidade, não há possibilidade da previdência privada crescer. Uns e outros fariam, mas como fazem alguns que compram ações individualmente, que jogam na Mega Sena aqui, que investem seu dinheiro para além daquilo que é o normal de professor universitário, que consegue ter algum dinheiro para fazer isso. O normal dos professores universitários ou dos trabalhadores do Serviço Público Federal é talvez jogar na Mega Sena, mas não conseguir ter dinheiro para fazer grandes investimentos em compras de lotes de ações, etc. Eu lembro da última propaganda que Fernanda Montenegro fazia do Banco do Brasil, que as ações postas à venda começavam em R$1.000. Convenhamos que para um salário de adjunto que inicia na universidade, R$8.000, não dá para comprar, dá para comprar 8 ações do Banco do Brasil, aquelas preferenciais. Não é? Convenhamos que não poderá sentar-se no conselho administrativo para decidir os rumos do Banco do Brasil, né? Voltemos aqui à nossa insignificância de compradores de ações no mercado de capitais, não é? O mercado de capitais dizia, essa época, fazia previsões e dizia que precisava fazer essa reforma, essa contra-reforma da Previdência, contra-reforma no sentido de que os direitos dos trabalhadores eram um passo atrás, né? Foi regressivo, nossos trabalhadores perdemos direitos, direito à aposentadoria integral, por exemplo. Então, além disso, se estabeleceu que um trabalhador, para ter direito à integralidade, ou para, depois de 2003, ter 80%, o que
da média das maiores remunerações, que já não é a integralidade, mas é uma integralidade mitigada, como dizem os advogados do nosso jurídico do Andes, e alguns juristas também, ainda é perto da integralidade. Mas, para ter integralidade, tem essa integralidade. A integralidade que eu terei, porque eu entrei em 1991 na universidade, ou a integralidade de quem entrou depois de 1998 e antes de 2013, né? Para 98 a 2013 será a integralidade mitigada, essa que reduz um pouco. Nós fizemos umas contas, eu e o professor José Miguel, que é um professor da engenharia lá da UFRJ, e nós vimos que até 2006, mais ou menos, isso não era muito significativo, eram uns R$300 a menos, mas não era reduzido a 4.663, que é o teto hoje. Então, desliguei? Eu já falei demais, né? Acho que... Tá bom. Você deu uma luz aqui, até o microfone. Para de falar esse bando de coisa ruim, né? Cassandra, né? Cassandra que dá notícia ruim sempre, na mitologia, né? Bom, então... perdi-me aqui, estava falando da aposentadoria mitigada e da integralidade. Então, é absolutamente importante para que a Previdência Complementar e o mercado financeiro dizia o seguinte: em 1 década e meia, teremos um fundo de pensão com 1 bilhão de trabalhadores. E esse fundo de pensão, ao final de 1 década e meia, será o mais importante de toda a América, não é? Mas, como diria o genial Garrincha, combina com os russos. Não combinaram conosco, não é? Então, essa aposta deles permaneceu uma aposta. E é por isso que agora entra essa tal de automaticabilidade. Superaria na avaliação otimista do mercado o CalPERS, que é o maior fundo de pensão das Américas, para os professores do estado da Califórnia, né? E o CalPERS teve muitos problemas nessa crise agora também nos Estados Unidos e perdeu muito dinheiro. Quando um fundo de pensão perde dinheiro, há duas formas dele se recuperar. Ou reduz as aposentadorias, aquilo que tinha prometido que seria de 1.000 cai aqui para 700, 500, ou combina com os russos, que vai ter um aumento na contribuição. São essas as duas formas. O fundo de pensão dos trabalhadores dos Correios, o Postales, é um fundo de pensão que tem de capital 5,6 bilhões de reais. Compraram as ações daquele senhor idôneo que tem um filho que gosta de andar a grande velocidade atropelando trabalhadores de bicicleta no acostamento. Ike Batista. E hoje as perdas do fundo do Postales são de 5 bilhões. Tem um patrimônio de 5.600 e tem uma dívida, uma insolvência de 5 bilhões. Quebrou, né? Qual foi a proposta? E eu sei porque eu trabalho lá com a oposição sindical dos Correios, ajudando-os a compreender o que está acontecendo com o fundo deles. O fundo de pensão, os Correios falaram o seguinte: nós pagamos a metade da conta e vocês pagam a outra metade. Então os Correios têm trabalhadores, os carteiros, que são a maioria dos trabalhadores dos Correios, tem salários de até R$1.800. Eles pagavam antes dessa quebra, os mais antigos, cerca de R$35 de contribuição num salário que vai até R$1.700, R$1.800. Eles passaram a pagar 250. Percebe o impacto na vida das pessoas?
Aí eles fizeram uma greve e disseram que assim não estava justo, não iam pagar. E o Correio suspendeu ao longo desse ano o recolhimento dos trabalhadores. Aí, o seu sindicato, o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, há alguns sindicatos que é controlado pela oposição, mas a maior parte dos sindicatos estaduais, porque é uma federação, é controlado por um partido, digamos assim, feito a linha governamental. E aí foi lá e negociou que depois de 2015 os trabalhadores passarão a recolher de novo uma contribuição maior para salvar o fundo de pensão. Então o fundo de pensão é ruim quando dá certo, porque succiona recurso público, succiona a mais-valia e entra na cadeia de exploração dos trabalhadores. É ruim quando dá certo, portanto. E é pior ainda quando dá errado, porque aí os trabalhadores têm de contribuir mais um pouco, não é? Eu disse-lhes, mas qual é a lógica de vocês contribuírem de novo? A única proposta aceitável para vocês é dividamos entre todos o que existe e vão para uma previdência pública e paguem a previdência social pelo teto, que vocês terão um valor maior, contribuindo mais ou menos a mesma coisa, quando vocês se aposentarem. Mas aí precisa força e organização, né? Porque eles teriam uma aposentadoria maior se eles contribuíssem pelo teto da Previdência Social, pelo INSS. Teriam 4.663. Nos trabalhadores do Banco do Brasil, a média, que um caixa tem um salário de 3.500, mais ou menos, a média das aposentadorias dos trabalhadores do Banco do Brasil não chega ao valor dos 4.663. Então, se os trabalhadores fizessem uma contribuição pelo teto do INSS, teriam uma aposentadoria melhor e mais garantida, porque é garantida pela solidariedade, é por repartição. Mas eu estou impedida de de continuar a recolher os números lá. Tem isso às vezes, né? Você se torna uma pessoa não muito querida, e eu me acho uma pessoa tão agradável. Não me deixou mais colecionar lá as revistas que informam, só se alguém me der. Também tem gente que me dá. Mas a Previdência Complementar, portanto, é esse quadro tenebroso. Para encaminhar para o final, diria o seguinte: o artigo 202 da Constituição é claro, absolutamente claro, e diz o seguinte, não sei se acha ele aqui agora, diz o seguinte: a previdência privada, vírgula, de caráter complementar, vírgula, é facultativa. Depois confiram lá no artigo 202 da Constituição Federal. Aqui temos 3 informações importantes. Previdência complementar, ou 2 pelo menos. Previdência complementar é previdência privada. Portanto, não é previdência garantida pelo Estado. Ponto 1. Se quebrar, quebrou. Mesmo sendo a FUNPRESP, mesmo sendo a FUNPRESP. Segunda, é facultativa. Ou seja, não pode ser imposta a ninguém. É um ato de vontade de comprar, ou mesmo que se compre uma caneta ou um celular. É um ato de vontade. Como é um ato de vontade, precisa de convencimento sistemático, cultural, né, ideológico, político. Pois bem, na batalha contra a FUNPRESP, os servidores públicos, e em especial o ANDE Sindicato Nacional, de 2003 a 2013, teve um protagonismo importante e tivemos talvez a maior vitória da década. A categoria de servidores públicos que menos se filiou à FUNPRESP foi a dos docentes. Isso diz alguma coisa, né? Não precisa ser um estudioso, um pesquisador, para saber que é risco, né? Então
a categoria que menos se filiou. Durante as greves, nós temos dificuldade de ser atendidos pelos secretários e ministros de Estado, etc, etc. No final do ano de 2013, ou já no ano de 2014, o secretário de Recursos Humanos do MPOG, o secretário da Previdência, o secretário do MEC e o presidente do Fundo de Pensão pediram uma audiência, já foi em 2014, pediram uma audiência com o Andes para ir explicar aos diretores do Andes o que é um fundo de pensão, porque supunham eles, na arrogância do Estado, que os professores não se filiaram porque não sabem o que é o fundo de pensão. Eu tenho uma avaliação contrária. Os professores não se filiaram porque sabem o que é o fundo de pensão e têm medo de entregar o seu futuro a investimentos no mercado financeiro e de capitais, que, convenhamos, não estão entre as pessoas mais idôneas que nós conhecemos, na verdade. Não bastasse isso, construíram uma cartilha para responder à cartilha que o Andes produziu e que está lá na página da FUNPRESP. É a Previdência, a FUNPRESP do professor. Salvo erro, tem uma coruja na capa. É instrutiva a leitura. E como eles consideram a ciência e a pesquisa do país. Não sei se vocês já leram, se vocês não leram, vale a pena ler. E aí, a lei 12.000, quando um fundo de pensão passa a existir? O fundo de pensão, na Constituição, estabeleceu o seguinte: quando for criada a Previdência Complementar, os servidores públicos que tiverem salários acima do teto do regime geral de Previdência Social, INSS, poderão, ato de vontade, se quiserem, né? A Constituição não é tão chão assim, tão rasteira, não usa essa linguagem coloquial que eu uso, obviamente, poderão ter o fundo de se associar ao fundo de pensão. Mas é a criação do fundo de pensão que estabelece imediatamente que será o limite, o teto máximo da aposentadoria das pessoas que ingressarem a partir do momento em que se criar o fundo de pensão. Então, não é porque existia a lei desde 2013 que existia o fundo de pensão. E por conta das lutas, o fundo de pensão não existiu ao longo de 10 anos. Em 2013, a 4 de fevereiro de 2013, o plano de benefícios da FUNPRESP é aprovado. E isso é a criação do fundo de pensão. É o plano de benefício que cria o fundo de pensão. Então, no dia 4 de fevereiro de 2013, passa a existir o fundo de pensão. E como é facultativo, foi muito baixa. Ingressaram no serviço público, a partir de 2013, cerca de 42.000 trabalhadores. 16.440 se filiaram ao fundo de pensão, a FUNPRESP. Acendeu a luz vermelha do desespero, não da Comuna de Paris, para o Estado brasileiro. E dos, 25.000 que não se filiaram, 9.000 estão distribuídos nas várias categorias. E quase 17.000 são docentes das universidades federais e dos institutos federais. Por isso a cartilha para os docentes, percebe? Por isso esse direcionamento sobre os docentes. Também porque nós, quando a gente faz aquele gráfico da greve, a gente vê onde a gente está. Mas nós ganhamos mais, a média, aliás, todos os professores ganham mais do que 4.663,75 centavos. Como nós não aderimos voluntária e graciosamente ao fundo de pensão, a 4 de novembro de 2015, a medida
provisória 676, ato de força também, foi transformada na Lei 13.183. E agora vou ser um pouco mais chata ainda, vocês me deem, por favor, a generosidade de eu dizer sobre ela. A lei é 13.183 e de 4 de 11 de 2015, e ela é ela que eu queria projetar, porque eu acho que eu não consegui colocá-la aqui nessa tela tão pequena, mas ela diz, a lei 13.183, ela traz alterações à lei 12.618 de 2012, que disciplinava a adesão à FUNPRESP. Então, a lei 13.000 altera a lei 12.000. A lei 13.183 altera artigos da lei 12.618. O que ela altera fundamentalmente? Ela altera fundamentalmente a forma de adesão à FUNPRESP. Até então, a adesão era um ato de vontade. Como não pode ser obrigatória, porque para ser obrigatória tem que mudar o artigo 202 da Constituição, ela tem um artifício inventado pelo Estado brasileiro, que é o primeiro a descumprir a legislação. Tem um artifício que fala em automático, né? Filiação automática. E esses são os artigos, o artigo 4º, salvo erro, que pena, o artigo 4º e os parágrafos 2 a 6, e pretende impor aos professores e trabalhadores do Estado brasileiro que sejamos automaticamente inscritos à FUNPRESP. Essa automaticidade, que no dicionário é renúncia a pensar e decidir, né? Fui olhar lá no Aulete, no Caldas Aulete, para ver como é que era a definição, e aí dizia isso. Não é só grave porque é automático. É grave porque é automática e é grave porque é retroativo. Retroativo a quando? A partir de 4/2/2013, a qualquer tempo do ingresso do docente. Não é? Então, essa lei traz essas tragédias, traz outras ainda suplementares, complementares, para usar a linguagem da Previdência Complementar. Depois dessa lei, foi regulamentada agora, no dia 19, deixa eu ver se acho, foi regulamentada agora pela instrução, não é instrução normativa que eles chamam, orientação normativa do MPOG. Eu vou falar depois para a precisão, enquanto, se vocês quiserem falar coisas, aí eu procuro aqui. Número 9 de 19, já sei onde é que está, eu fotografei, lembrei, aqui, vou falar certo, né? Sem nada, doce já a vida, tudo sem açúcar. Orientação normativa número 9 de 19 de novembro de 2015, do MPOG, da Secretaria de Gestão Pública. E a Secretaria de Gestão Pública diz o seguinte: estabelece como que vai ser essa retroatividade. Como eles sabem, e muitos de lá militaram no Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, e há muitos professores, alguns professores, envolvidos com o aparato do Estado, e o Ministério do Planejamento é inclusive meu colega, o ministro do Planejamento é inclusive meu colega lá da UFRJ. 20 horas. Tem uma história deliciosa. Quem é o economista aqui? Pode me dizer? Você é economista?
Tem uma história deliciosa que no começo da década de 90, Pedro Malan e Reinaldo Gonçalves fizeram um concurso para titular. Pedro Malan vinha da PUC, do Rio de Janeiro. E o Ricardo Gonçalves já era professor na UFRJ. E prestaram um concurso para titular, que o titular não era parte da carreira, lembram, né? Os mais velhos lembraremos disso. E aí o Pedro Malan não foi aprovado. O Reinaldo teve todos os títulos, tinha trabalhado na CBE e tal. O Pedro Malan em vários bancos e tal, e foi de um brilhantismo, o Reinaldo exagerado. Aí o nosso mote no movimento sindical na DUFERJ era assim: se você não passa como professor titular na UFRJ, vá ser ministro. Obviamente isso eles não gostaram, né? Mas a gente dizia isso assim, arrogantemente. Acho que foi o concurso titular mais assistido da história da universidade. Foi muito divertido. Foi muito brilhante também. Então, o secretário de Gestão Pública, o senhor Genildo Lins de Albuquerque Neto, assinou essa orientação normativa que diz o seguinte: será retroativo, estarão automaticamente inscritos e estabeleceu a partir de que data. Diz ele aqui nessa instrução, vamos ver se eu acho. Vou dizer as tragédias aqui. Muito pequeno aqui. Nós somos heróis. Serão automaticamente inscritos no plano executivo ExecPrev. Parágrafo 1º. A data da inscrição automática do servidor no plano ExecPrev corresponderá à data de entrada em exercício do servidor. 2. O servidor inscrito automaticamente será classificado como participante ativo normal. Haverá os anormais. Acho, né? Normal tem que ter. Terceiro, o participante poderá optar pela alíquota de contribuição e pelo regime de tributação de sua preferência, observados os prazos legais, devendo tal opção ser formalizada diretamente à FUNPRESP-EZ. 4. Para fins operacionais, isso aqui é muito delicioso também, serão fixados inicialmente a alíquota de contribuição de 8,5% e o regime regressivo de tributação. O regime regressivo de tributação é o do imposto de renda. Ao se filiar à FUNPRESP, o sujeito tem 3 alternativas: desconto de 7% sobre aquilo que exceder os 4.663, 7%. Se eu disser que o meu plano será de 7%, o Estado, meu patrão, colocará 7% também nesse fundo. 1 por 1 agora. Não é mais 3 ou 4 por 1. Pode ser 7, 7,5 e 8,5. Como eles são generosos, eles estão pensando muito no nosso futuro, eles começaram pelo patamar mais alto, certo? Vão inscrever automaticamente as pessoas pelo patamar mais alto. E dão uma explicação. Porque sendo no patamar mais alto, tem imposto de renda regressivo. Nos outros tem imposto de renda progressivo. Como eles são generosos, preocupados com o nosso imposto de renda, então nos inscreverão as pessoas no imposto de renda regressivo, no patamar mais alto. Diz também a lei 12.000 e tal, essa que eu já falei para vocês, esqueci, 12.000 o quê? 12.618, diz o seguinte:
Se você colocar 7, o Estado coloca 7. Se você colocar 7,5, o Estado coloca 7,5. Se você colocar 8,5, o Estado coloca 8,5. Mas você pode colocar 20, o Estado continuará colocando 8,5, percebe? Dos seus recursos, sabe você. O Estado vai até 8,5. Se ele perder, perde até 8,5. Mas você, se quiser se aventurar, pode pôr 40. Certo? Não tem limite para o trabalhador. A lei diz isso. Vocês podem ficar aborrecidos comigo achando que sou eu que estou inventando, mas não é não, viu? Não tenho tanta imaginação sociológica. A outra coisa diz o seguinte, que é muito importante. Na hipótese de o participante não confirmar os dados que trata o parágrafo anterior, a opção por uma tributação, a alíquota de contribuição será reduzida, olha como são generosos, para 7,5% e o regime de tributação será o progressivo. Se o trabalhador não disser que vai continuar com 8,5%, quando ele for inscrito, depois dos 90 dias, ele passará a ter como contribuição 7,5%. Artigo 4. O servidor inscrito automaticamente no plano ESEC de executivos, de trabalhador do executivo, PREV, poderá requerer diretamente à FUNPRESP a desistência de sua inscrição no prazo de até 90 dias contados da data da sua inscrição. Parágrafo único. Primeiro, a apreciação e processamento do pedido de desistência é de competência exclusiva da FUNPRESP, sendo indeferido qualquer pedido apresentado a órgão ou entidade do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. Então, quem quiser desistir, tem de entrar na página da FUNPRESP e baixar o formulário que diz que não quer se filiar à FUNPRESP. Criaram um caminho, digamos assim, para que muitas pessoas deixem isso para lá, né? E permaneçam na FUNPRESP. Ocorrendo o deferimento, a FUNPRESP dizendo que aceita o nosso pedido de desistência, ela restituirá diretamente ao servidor, no prazo de até 60 dias, contado da data do recebimento do pedido, o valor integral das contribuições vertidas ao plano, inclusive aquelas descontadas em folha. Então, ela generosamente, 60 dias, e aí diz, corrigidos monetariamente, devolverá em 60 dias, certo? Nós temos, do dia 19 ao dia 31, para dizer que não queremos. Mas a FUNPRESP, para devolver o dinheiro que ela pegou indevidamente, ela tem até 60 dias. É tudo muito igual, né? Aí, eu queria ler. A desistência do prazo de que trata o caput não constitui não constitui resgate. Resgate é o seguinte: quando depois de estar um tempo no fundo de pensão e o trabalhador quer sair, ele leva a sua parte e uma parte do que o Estado depositou em seu nome. Mas só leva se for para um outro fundo de pensão, né? Ou se está retirando em situações muito estabelecidas, de morte ou de alguma tragédia assim na vida familiar. Artigo 6º, parágrafo 1º. O servidor que não se manifestar sobre a inscrição até 31 de dezembro de 2015 terá sua inscrição automática realizada a partir de 1º de janeiro de 2016, data a partir da qual tem início a contagem do prazo para apresentação do requerimento de desistência. A manifestação será feita diretamente no Sistema de Gestão de Pessoas, SIGEP. Fica vedada a disponibilização do formulário termo de oferta do plano, ativo normal. Eu vou ler duas coisas que dizia nesse plano e acabo essa conversa chata. Por conta da ativíssima e forte luta dos servidores nesses 13 anos,
O único fundo de pensão que eu conheço no Brasil que tem uma ficha que diz o que eu vou passar a ler é esse. Eu e o secretário de benefícios da FUNPRESP demos 2 entrevistas, cada um deu a sua lá para a sessão sindical a do FEG, que perdemos para os professores do governo, que são a base do ministro do planejamento lá, luta bastante igual. Demos entrevista e eu fiz o seguinte, disse vou utilizar os argumentos postos na ficha para falar da minha posição. A entrevista levou 3 semanas para sair e foi nesse tempo em que a ficha deixou de figurar como instrumento de filiação ao fundo. A ficha dizia assim, porque eles tiveram que fazer essa ficha, mas por quê? Porque a nossa luta foi tão intensa que a gente acusava, né, os nossos sindicatos, dos auditores, dos professores, a FASUBRA e tal, dizer, vocês serão responsáveis se esse fundo tiver problema. Então, para não ser responsáveis, né, a ficha de adesão do ativo tinha assim, declaro, 8 declaros, lá no final em letras miúdas, parece aqueles contratos que eu pego nos bancos, tudo grande lá embaixo, declaros em uns 8, assim, minúsculos, que isso era uma das coisas que eu queria projetar, porque eu baixei a ficha e todos os documentos, então eles podem retirar, mas eu tenho. Se alguém precisar para pesquisa, está à disposição. A primeira é a seguinte, abre aspas, declaro estar ciente, aliás são as últimas, não é a primeira lá na ordem que eles apresentam, mas é na ordem que eu apresento. Abre aspas, declaro estar ciente de que investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a risco de mercado, bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fecha aspas. Quando se filia, você diz, sei que isso é mercado de capitais, sei que isso pode não dar errado, mas eu assino que sei. Para você fazer o quê? Eximir a fundação. Exatamente. E o segundo, declaro, é também muito grave. Abre aspas. Declaro estar ciente de que a FUNPRESP-EZ é pessoa jurídica de direito privado e que a obrigação da União, suas autarquias e fundações, limita-se ao aporte das contribuições contratadas. Fecha aspas. Isso quer dizer o quê? Em caso de quebra, o Estado não é responsável por salvar aqueles que contribuíram por anos e anos de sua vida, provavelmente décadas, a essa fundação. Diz um outro artigo da Lei 12.618, é irrevogável e irretratável a adesão à FUNPRESP. Quer dizer que quem entrou não pode sair? Não quer dizer. Quer dizer o seguinte, não sairá com o que pôs. Você assinou lá sem muito saber, sem muita consciência, o corretor estava, palavras muito acadêmicas, te enchendo o saco, você assinou? Mandou 15 mil e-mails, marcou reunião, foi na tua sala, você, tá bem, prometeu 300 mil se você ficasse 10 anos, 500 mil se você ficasse 20. Então, bom, quem sabe, né? A gente precisa pensar no futuro da gente, dos nossos... Tá bem, assina aí. Irrevogável e irretratável é para a saída. Quer dizer o seguinte, você pode sair, só que você não levará tudo que você poupou, igual na aberta. Um professor, vocês viram que eu minto às vezes, né? Eu disse que ia acabar, mas resolvi falar mais isso. Um professor da classe A, adjunto 2 com DE, tem alguém aqui nessa condição? Adjunto, um docente classe A, adjunto 2 com DE, você? Então, mais ou menos, recebe de vencimento básico 4.054,14.
E de retribuição por titulação, 4.764,16, totalizando 8.818,30, seu salário. Terá a seguinte contribuição: regime próprio de previdência, sobre que valor? 4.663,75, que é o quê? O teto do INSS. Sobre isso, contribuirá com 11%, ou seja, R$ 513,01. Isso para a Previdência Pública. Para a Previdência Complementar, contribuirá com o quê? Sobre o quê? Tomará os 8.818,30, que é a remuneração total, menos 4.663,75, o teto do INSS. Sobrar-lhe-á, então, 4.154,55. Sobre isto, contribuirá com 8,5. Isso será 353,13. Isso será do seu salário 8.666,14. Mais do que eu, que sou associado 1, contribuo. Ou semelhante ao que eu contribuo como associada 1. Digamos que o professor passou pelo estágio probatório e teve a sua promoção acelerada e foi para docente da classe C, adjunto 1. Considerando o valor atual do teto da Previdência, 4.663, descontando, contribuído com 11%, a contribuição para o regime próprio será de 513,01. Em compensação, como o seu salário passou para 10.007,23, como adjunto C1, classe 1, adjunto C1, DE, o seu salário elevou-se para 10.007. Então, 4.663,75 menos 10.007, sobrar-lhe-á 5.343,48. E sobre esse, se contribuir 8,5%, será 454,19. Esse professor, então, essa professora, então, passará a contribuir para a Previdência com R$ 967,20. Ora, além disso ser extremamente antipático, né? Porque vai filiar automaticamente a pessoa, sem que ela tenha a oportunidade de fazer as contas para dizer, quero me filiar, mas daqui 2 anos, quando estabilizar, porque todo mundo está se filiando, então acho que vai dar certo e tal, não estou com muitas esperanças, etc, etc. Eu não faria isso, mas obviamente as pessoas têm que ter esse direito de fazê-lo. Ao fazer retroativo, não dá às pessoas as possibilidades de planejar o plano de saúde, planejar as suas contas, a conta do apartamento, etc, etc. É, portanto, um ato de força também. Não dá às pessoas a possibilidade, por exemplo, de planejarem a sua vida para dizer que poderão dispor de R$ 1.000 todos os meses. Eu desconfio que não é por coincidência que isso se aprova no final do ano, quando temos férias e 13º. Mas eu sou uma pessoa desconfiada, porque eu aprendi, logo que eu entrei no primeiro ano da universidade, que política se faz com convicção e que ciência se faz com dúvidas. Então, como esse é o meu objeto de estudos, eu desconfio. Mas eu desconfio de quase tudo para homenagear os mineiros com Guimarães Rosa. Muito obrigada.